com as meninas da Faculdade Baiana. Meu nome é Leonardo, mais conhecido como Pai Léo. E na casa, Pai Léo, de Omolu e Inhaçã, por incrível que pareça. Vamos lá, meninas, o que vocês mandam? Então, hoje a gente está aqui para perguntar para o senhor como é saúde, como pai de santo, a sua visão na Umbanda. Saúde, para mim, hoje, são um conjunto de três coisas: o físico, o espiritual e o mental. Se os três não tiverem equilíbrio, com certeza tem algum problema. E para o senhor, o que é doença? Vamos lá. Se eu for tratar a doença pelo lado espiritual, são todos aqueles desequilíbrios dos três itens que eu falei anteriormente. Quando o seu corpo, sua mente e o seu espiritual estão em desequilíbrio, com certeza alguma doença vai desencadear, seja ela no espiritual ou seja ela no corpo físico, o reflexo de todo esse desequilíbrio. O senhor pode citar aqui para a gente quais são os principais rituais atrelados à cura? Bom, nessa casa, que é uma tenda umbandista, nós temos alguns rituais atrelados à cura. O principal deles a gente chama de gira de cura. Na gira da cura são os espíritos que vêm para tratar do corpo físico, da forma com um toque, com um reiki, com um passe, com uma manipulação de uma massoterapia, porque nós temos os médicos espirituais, Dr. André Luiz, Dr. Bezerra, o próprio Chico Xavier, que hoje já trabalha nessa linha, alguns médicos da linha do Oriente. Então, a principal é a gira de cura. Mas, fora isso, nos nossos dias normais de trabalho, a gente tem o banho de pipoca, na época agora em agosto, que é o que a gente chama do banho de Obaluaê, e em dezembro o banho de Omolu. E um outro ritual de cura único, exclusivamente espiritual, é no início do ano, que é o nosso ebó, onde é feita uma limpeza de descarrego para poder equilibrar o corpo etérico e o corpo físico. Sim. E qual a importância de Omolu na tradição religiosa de matriz africana? Para mim, ia ser hipocrisia eu falar que ele é o melhor de todos, né? Eu sou filho dele. Mas a importância dele é, todo mundo atrela Omolu em alguns momentos a um lado negativo. Por quê? Porque ele é o senhor da morte. Tem a dualidade, né? Da cura e da ele é o morte. senhor da morte. O Baluaê é que vem com a parte da cura. Por quê? Quando a gente traz para o sincretismo religioso, o Baluaê é São Roque, que tinha as chagas da varíola, que Cristo ficou para fazer o processo de cura o tempo inteiro. O Omolu, São Lázaro, ele morreu de varíola. E ele foi enterrado. E alguns dias depois, Cristo veio e ressuscitou ele. Então ele é um santo ressuscitado. Então quando você faz o sincretismo, por isso ele é o Senhor da morte. Ele já foi e já voltou. Então, assim, alguns terreiros, seja de Umbanda, seja de Candomblé, vão inclusive sincretizar ele como Exu. Mas, estudando e verificando um pouco mais da história, a gente, como ele é o Senhor da morte, a gente vai sincretizar ele com Nanã, que também é a Senhora da morte, da transformação, do barro. Então, hoje, o que eu vejo como mais importante nele para a nossa religião é a fé que ele traz e entrega para as pessoas nos processos de cura. As pessoas podem até passar o ano inteiro sem vir no terreiro. Eu tenho pessoas que frequentam a casa que deixam de frequentar a casa o ano inteiro, mas no banho de Obaluaê, no banho de Omolu estão na casa. Pela crença, pela fé, pela esperança, pela força que ele traz de alguma forma na vida dessas pessoas. Teria a possibilidade do senhor compartilhar uma história ou experiência pessoal envolvendo o Omolu e o Obaluaê e como ele influenciou a cura ou o bem-estar de alguém?
Eu acho que assim, tem várias pessoas que trazem testemunhos para a gente. Eu posso trazer não é pessoal, porque é com a minha família, então é da minha mãe. Então minha mãe tem uma fé absurda em Omolu e em Obaluaê. Minha mãe, há 6 anos atrás, eu estava no meio de uma viagem e ela foi diagnosticada com câncer nos seios. Então, e quando ela foi para São Paulo, ali iniciou um processo de fé dela absurdo, não só na Umbanda, nos orixás, mas principalmente o Omolu e o Obaluaê. Ela disse que pediu, que ela viu várias vezes no quarto crianças, médicos, espíritos rondando durante o processo dela de internamento da cirurgia do câncer. Há pouco tempo ela teve um problema no maxilar, acho que era um dente infeccionado, alguma coisa desse gênero, e a gente tem umas quartinhas assim, que são os vasos que a gente coloca a água para fazer a sintonia entre o orixá e o médium. E os meus ficam na minha casa. E ela com essa boca bastante inchada, um belo dia ela foi no dentista, o dentista falou que ia ter que arrancar, abrir, fazer cirurgia. Aí ela simplesmente foi no quartinho, acendeu uma vela branca, botou no pé de Omolu que eu tenho em casa, completou a quartinha, pedindo a ele que com aquela água lavasse todos os males e levasse aquilo embora, porque ela não estava a fim de passar por mais uma cirurgia na vida dela. Resumo da ópera, no dia de Obaluaê, estava ela aqui, sem precisar fazer cirurgia, com o rosto desinchado, e completamente emocionada, ajoelhada aí, tomando banho de pipoca. Então, Omolu é isso. A Umbanda é homeopatia, um pouquinho todo dia, atrelado à sua crença, atrelado à sua fé e às verdades deles. Eu aprendi que na Umbanda, com as próprias entidades, todo mundo vem, quando pede saúde, eles sempre passam 3 coisas. Primeiro, um trabalho, que seria um banho, uma vela, alguma coisa para você se apegar fisicamente. Segundo, a sua fé, a sua esperança. E o terceiro, acredita no homem de branco. O que é o homem de branco? Os médicos. Entende? Porque se existem os médicos, é por obra divina. E o espírito não vai chegar até o seu corpo e lhe curar 100% da doença. Ele vai trabalhar com a sua fé, ele vai trabalhar com o homem de branco e vai trabalhar com o poder divino. Os 3 juntos, que é a trindade, vai transformar, vai mudar e vai trazer o processo de cura. A gente queria saber se a sua crença, né, já foi desconsiderada alguma vez em algum atendimento na saúde, quando o senhor atrelou a sua fé a isso, se já foi Eu acho desvalorizada? que o problema das religiões de matriz africana como um todo, infelizmente, é o preconceito. Algumas pessoas não acreditam naquilo que elas veem. Então, você não acreditar naquilo que você vê, e quando você tem uma entidade falando através de um médium, para quem não acredita ou gosta de ficar o tempo inteiro colocando em xeque a religião de matriz africana, acentua muito, porque vai parecer que eu que estou falando, entende? Então você vai ouvir eu passando tudo isso para você, mas com alguns trejeitos da entidade, com algumas entonâncias. Infelizmente nem todo mundo vai tratar isso com a serenidade, seriedade e verdade que merece. Então a gente passa pela intolerância, pela discriminação, pelos preconceitos diariamente. Quando você fala que vai passar um banho de pipoca, por exemplo, a pessoa olha e desde quando pipoca é remédio para me curar. Minha irmã tem um shih tzu que já teve problema de cirurgia, coluna e etc. Todas as vezes que ele entra em crise, ela passa a mão no telefone e me pergunta: posso dar banho de pipoca no vento? Então, assim, é essa fé, você entendeu? E como não dizer que pode, se você olhar para as imagens, tanto o Omolu quanto o São Lázaro tem um cachorro do lado, que foi o único companheiro que ele teve durante a vida deles, que lambia e tirava o sofrimento que eles tinham das chagas da varinha. Então, como
o nosso terreiro, você está vendo, tem para mais de 9 gatos. E eles ficam aqui dentro como se eles estivessem em casa. E querem entrar no congá, e querem Vão entrar chegar no e fazer congá parte. e vão brincar. Eles adoram brincar na roupa de Omolu lá fora. Se eles sobem e descem dali. Todas as vezes que tem gira de preto velho, banho de Omolu, a gente separa para dar banho neles. E a gente também viu no nosso artigo o conceito das doenças transmissíveis, né? Que está atrelado ao Manhã Balaí. Que eles tinham muito, que essas palhas foram mais cobertas para cobrir a pele, né? Na verdade, isso é um sincretismo, nascido na Umbanda brasileira e trazido nas matrizes africanas já no Brasil. Porque quando você vai a fundo, se você for para a África, eles usavam roupa normal. Quando tem as incorporações, era roupa normal. Por exemplo, Omolu, preto e vermelho. O Baluaê, preto e branco. Roupa normal, com búzios e coroa e etc. E você vai para Cuba, era uma capa, só uma capa preta, de tecido. Aí você vem para o Brasil, você traz o sincretismo dentro de alguns estudos religiosos que falam que quando São Lázaro foi encontrado no túmulo para ser ressuscitado, ele estava com um feixe de palha de dendenzeiro em cima. Então, por isso, do sincretismo da roupa, que aí, quando ele foi ressuscitado, pelas deformações do corpo, por ele já estar morto há alguns dias, ele foi feito um chapéu com aquelas palhas para cobrir o corpo dele, para ele poder andar normalmente e não ser rejeitado pelas pessoas. Dentro do sincretismo do candomblé, a pipoca são as chagas de Omolu e de Obaluaê, porque ele tinha vergonha de ir na festa dos orixás, e Iemanjá levou ele para a festa dos orixás, coberto de palha, do manguezal. Quando chegou lá, todo mundo estranhando, aquela monte de palha andando sozinho, foram lá e puxaram as palhas dele. No que eles puxaram as palhas dele, Iemanjá fez as chagas estourarem em forma de flor de pipoca. Entendeu? Então esse é o sincretismo. Mas eu de coração jamais eu vou associar o Baluaê e o Omolu com doenças transmissíveis, muito pelo contrário, com a cura delas.